enviou para nos resgatar e viver em nós a sua vida. Nova vida, nova criatura, um novo espírito, novo coração, para a glória de Deus, o qual nos fez uma família com muitos filhos, como Jesus. Em Jesus a nossa vida oculta está e separada para Deus. Aleluia, grande glória, vitória assim nos deu. E em Jesus a nossa vida oculta está e separada para Deus. Aleluia, grande glória, vitória assim nos deu. E em amor se revelou. Hosanas ao Senhor, que seu amor nos revelou. Bendito é o Senhor. Saudações a todos. Eu quero pedir que nós possamos abrir nossas Bíblias no livro de Êxodo, hoje o capítulo de número 27. Eu quero agradecer a presença daqueles que nos visitam nesta manhã. Não é? Eu estou agradecido por aqueles que têm nos visitado, têm assistido os estudos. Eu espero que os estudos tenham sido edificantes para a sua vida e também sejam meios que Deus venha nos desafiar, não somente a mim, a você também, a vivermos dentro dos padrões estabelecidos por Deus na sua palavra, edificando uns aos outros, crescendo numa verdadeira comunhão. Eu gosto daquele louvor porque ele fala da comunhão verdadeira, fala de crescimento, edificação, uma comunhão muito diferente do que muitos de nós temos em mente, né? A gente nunca pensa como esse louvor foi cantado hoje, sobre comunhão, totalmente diferente e distorcido de que muitos cristãos pensam em comunhão. Irmãos, eu queria lembrar ainda sobre as aulas de canto e de teclado, que terão início a partir do dia 4, quer dizer, a semana é a semana já, não é, de inscrições finais. As inscrições são feitas pela parte da tarde na secretaria da igreja com a irmã Débora. Ela estará ali, tá? Ela tem estado nesses dias recebendo aquelas pessoas que querem também participar. Membros e congregados a partir de 7 anos de idade. As aulas serão ministradas pelo irmão Kevin. Ele se preparou durante já alguns anos isso, ele está fazendo cursos, não é? Para isso e se preparando para assumir todo um trabalho, e já tem assumido boa parte do trabalho da música na nossa igreja. Ele vai estar ministrando a partir de 7 anos de idade, adultos também, teclado e canto, né? Se você quer trabalhar nessa área, entende que Deus pode te usar nessa área, membros e congregados podem procurar a secretaria, nossa irmã Débora, ela vai ali atender você de 2 às 5 da tarde, tá? Pela parte da tarde, não pela manhã, somente à tarde, a secretaria está aberta. Muito bem, capítulo 27 de Êxodo, ok? Eu vou ler apenas o versículo 1, depois eu vou ler o versículo de número 9,
e depois o versículo de número 20. 3 versículos, que são os 3 versículos que vão nos orientar no estudo desta manhã, dando assim, digamos, o pontapé inicial. E depois a gente vai poder compartilhar. Versículo 1 diz assim: faça também o altar de madeira de acácia. Seu comprimento será de 2,20 metros e a largura será de 2,20 metros. O altar será quadrado, a altura será de 1,30 metro. Versículo 9, faça também o átrio do tabernáculo, do lado meridional que dá para o sul. O átrio terá cortinas de linho fino retorcido, o comprimento de cada lado será de 44 metros. Versículo de número 20, não é? Ordene aos filhos de Israel que tragam a você azeite puro de oliveira, batido para o candelabro, para que haja lâmpada acesa continuamente. Oremos ao Senhor. Pai, muito obrigado por esta manhã, a oportunidade que nós temos de compartilhar da Tua palavra, e obrigado, Senhor Deus, pela bênção, ó Deus, de termos a Escritura e todas essas coisas que são tipos e que apontam para o Teu Filho Jesus Cristo, o cumprimento de todas essas coisas, aquele que cumpriu cabalmente, não somente a lei, mas todos estes cerimoniais da lei foram cumpridos pelo Teu Filho Jesus Cristo. Assim nós choramos, agradecidos, abençoa, edifica, dá crescimento, e possamos aqui, Senhor, nesta manhã de domingo, grandemente estarmos diante do Senhor, um Deus tremendo, grandioso, poderoso, majestoso, e nos ajuda, em nome de Jesus, o Teu Filho, é a nossa oração. Amém. Meus irmãos, nós começamos a estudar sobre a questão do tabernáculo, né? Deus mandando construir um tabernáculo. Lá no capítulo 25, Deus ordena para que os israelitas tragam materiais para a construção do tabernáculo. Ele especifica esses materiais que deveriam ser trazidos, isso a partir do capítulo de número 25, ok? Temos visto justamente isso, Deus pedindo que o povo traga, e ele começa então a dar todas as dimensões, ele começa a descrever para Moisés todo esse complexo, né, de adoração, de culto a Deus, o tabernáculo é o lugar onde Deus vai habitar no meio do seu povo. Então nós temos visto, eu quero lembrar a você que parece uma repetição, e em parte não é? Mais na frente um pouco, mas ali nós temos a execução da construção, tá? Nós temos que diferenciar, porque aqui Deus está dando toda a descrição da construção, e mais à frente um pouco, não é? Nós vamos ter justamente Deus, aliás, o povo, não é? Ele construindo, propriamente executando aquilo que Deus ordenou que eles fizessem. E aí nós temos então, a partir do capítulo 35, ok? A construção propriamente dita, a execução da construção daquilo que foi descrito a Moisés, ok? Isso sempre me lembra uma coisa, o Salmo de número 103, eu acho que versículo 7, por ali assim, não é? Diz que Moisés sabia como Deus fazia, o povo só via, né? O tabernáculo, Moisés sabia como Deus ia fazer, o povo só viu o tabernáculo prontinho, né? Isso acontece muito, né? Na obra de Deus, no serviço do Senhor, não é? Eu não tenho com exatidão se é esse o texto, eu penso que não é? Mas qualquer coisa depois eu passo para os irmãos. É um texto que sempre entra na minha mente, não é? A respeito, é isso mesmo, né? Versículo 7, manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Parafraseando, explicando esse versículo, é justamente isso. 103:7, Moisés sabia como Deus fazia e o povo só a obra
prontinha, não é? Isso acontece com o tabernáculo. Deus deu os detalhes, ele mostrou também para Moisés, o povo só viu o tabernáculo pronto. Infelizmente, muitos de nós não sabemos como Deus faz as coisas, só vemos a coisa pronta. É triste, eu acho, não é? Quem só vê a coisa pronta, não é? E não sabe como Deus trabalha para executar as coisas. Mas muito bem, os versículos então, lá no capítulo 25, eles começam descrevendo a Arca da Aliança e o que ficavam no Santíssimo Lugar. Depois vem a descrição do Santo Lugar, mesa da proposição e o candelabro. Vimos que a estrutura do tabernáculo, né, nele foram usadas cortinas, né, de linho fino, tá? Peles de cabra, de carneiro, de animais marinhos, de madeira de acácia, e essa madeira toda revestida, ou seja, banhada em ouro, ok? Então, o tabernáculo, ele era uma tenda, tá? Deveria montar e desmontar à medida que eles peregrinavam no deserto e também, né, depois, quando eles peregrinariam dentro da terra de Canaã, tá? Não foi só para o deserto, não. Esse tabernáculo, ele foi montado e desmontado mesmo quando eles entraram na terra de Canaã. Só depois, com o templo, que houve um local fixo, lá com Salomão, muito tempo depois, tá? Muito bem. Então o tabernáculo era uma tenda que o povo montava e desmontava à medida que eles peregrinavam no deserto, depois na sua peregrinação por Canaã, ok? Até eles se estabelecerem completamente na terra. Então nós vimos também que a tenda ou tabernáculo, em sua estrutura interna, ele tinha 2 compartimentos, correto? O Santo dos Santos, ou também chamado Santíssimo Lugar, tá bom? Que compreendia 1/3 do tabernáculo, ele era cúbico, tá? As medidas cúbicas completamente, tá? O Santo dos Santos era cúbico, tá? E compreendia 1/3 da parte interna. Depois nós vimos também o Santo Lugar, tá bem? O Santo Lugar, ok? Vimos nessa estrutura o Santo Lugar, vimos a estrutura externa, as cortinas, eu vou pedir para que a irmã coloque, na semana passada, como eu mostrei na semana passada, a gente vai poder trabalhar isso. Eu quero mostrar alguns outros detalhes para os irmãos, não é? Como eu queria fazer na semana passada, tá bom? Muito bem, vamos lá, jogar aí no... Ok? Ver se a gente consegue aí colocar no... Muito bem. Mas o que eu quero ir adiantando logo, tá bom, irmãos e amigos? É justamente a respeito desta tenda. Nós vimos o Santo Lugar, o Santíssimo Lugar, não é isso? O Santo dos Santos e a estrutura externa, tá? Que justamente as cortinas, cobertura, o véu e o cortinado da porta, tá bom? Cada parte dele. Primeiro nós temos ali aquela primeira parte, tá? Linho retorcido com bordado, bem, essa primeira parte ali embaixo, tá? Não dá para aparecer ainda tudo, tá bom? E aí então nós temos aquela primeira camada, tá? Que deveria ser de cores variadas e bordado querubins em cima ali, tá bom? E dentro então você tinha a imagem dos querubins, tá? Em todo o panorama. Depois tinha uma segunda cobertura, mais clara, pelos de cabra, e pronto, agora ficou melhor ainda, não é? Pelos de cabra, ok? E aí depois nós temos a pele de carneiro, com tintura de carmesim vermelho, claro, o carmesim sempre lembrando o sangue, você sempre lembra disso, não é? O sangue.
tá? E, por fim, a pele de animal marinho, o revestimento último ali, tá? No qual esse revestimento último aí, ele também era a questão de impermeabilizar todo o tabernáculo. Tudo isso aí fazia com que a temperatura ficasse uma temperatura agradável. Por que tantas coberturas, pastor? Porque todas as coberturas, elas serviam para justamente, lembra, deserto, né? Deserto, para ajudar, para cooperar, para que dentro do tabernáculo houvesse, de fato, uma temperatura agradável ali dentro. Afinal de contas, os sacerdotes entravam no santo lugar, não é isso? E o sumo sacerdote, uma vez por ano, no santíssimo lugar, tá? Vamos lembrar isso também, tá? Isso é muito importante nós termos isso em mente, tá? Para você entender melhor. Hoje, né, nós vimos também os móveis, vimos os utensílios do tabernáculo, ok? E que todos esses têm um único ponto: apontar para a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos estudar o capítulo 27, onde nós temos a descrição do altar do holocausto. A gente vai voltar lá. Bem, antes aí um pouquinho. Vimos na semana passada, né, o véu do tabernáculo, que ficava entre o Santo dos Santos e o Santo Lugar, tá bom? Ali, lá dentro ficava a Arca da Aliança, ok? E o propiciatório, que é a tampa dela, e ali, então, uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava com o sangue de um animal morto, aspergia sobre a tampa do propiciatório. Propiciação significa aplacar a ira de Deus, tá? A gente ouve falar em propiciatório. Propiciação é aplacar, tá? A ira de Deus, tá? É desviar essa ira, mais ou menos isso. Não é só minimizar, é remover a ira de fato de Deus. E também a cortina do tabernáculo aqui na frente, tá? Da porta. A cortina de dentro, ela tinha querubins, porque é justamente o lugar no qual Deus estava, né? A presença de Deus simbolicamente estaria ali, Deus. Preste atenção que o tabernáculo vai nos lembrar um outro lugar onde Deus esteve presente também, e que Deus guardou com querubins. Vocês lembram desse lugar? Jardim do Éden. Quando Adão pecou, Deus colocou 2 querubins com espadas flamejantes para que o homem não tivesse acesso mais ao jardim. E aqui novamente nós temos o véu, nós temos os querubins ali representativos, né, mostrando que dali ninguém passa, senão somente alguém autorizado, ok? Já aqui na porta do tabernáculo propriamente dito, nós não temos querubins. Tá? Quem entrava não via querubins, tá? Porque aqui tinha acesso os sacerdotes, ok? E nem tampouco na porta do átrio também nós não vamos ter querubins, mas nós vamos ter uma obra de arte bordada, tanto nessa cortina aqui, que é chamada porta. Lembre-se que porta é para nós entendermos, era um grande cortinado, tá? Ambos eram grandes cortinas, tá bom? Então, nós temos o véu e o cortinado do tabernáculo, que era a porta da entrada. Tudo aí, então, para que os irmãos possam ver melhor. Vamos passar para aquela imagem lá, que é o que eu vou tratar, ok? E hoje nós vamos estudar o capítulo 27, onde nós temos a descrição do altar do holocausto. Vocês estão vendo ali, ó, eu sei que a imagem não dá para quem está muito longe ver bem, mas bem aí nós temos esse altar aqui, da frente, não, é aí a pia. Ok, ao altar do holocausto, tá bom? Altar do holocausto, nós vamos estudar isso hoje. Nós vamos estudar sobre o átrio, que é essa cerca, essa parte interna, tá? Que está cercada aí todinha, tá bom? E nós vamos estudar sobre o azeite do candelabro, tá? São 3 coisas que o capítulo 27 traz para nós. Do versículo 1 a 8, o altar do holocausto, ou altar de bronze, também conhecido assim. Versículos 9 a 19, nós temos ali o átrio, ou pátio,
tá bom? Pátio. E por fim, versículos 20 a 21, nós temos o azeite para o candelabro, por isso que eu selecionei os versículos para ler com os irmãos. Então nós vamos estudar essa parte externa hoje, tá, do tabernáculo, o pátio, né? O principal objeto, tá, do pátio, o altar de bronze, tá bom? E o azeite para o candelabro, a gente vai entrar novamente para estudar e poder ver também mais uma vez isso. Vamos então, versículos 1 a 8, o altar do holocausto, o altar de bronze, tá? Ele era feito todo de bronze, tá? Ok? E chamado altar do holocausto. Faça também o altar de madeira de acácia. Seu comprimento será de 2,20 metros de largura. Ok? 2,20 metros. E a largura, perdão, será de 2,20 metros. O altar será quadrado. Então você pensa numa caixa quadrada, literalmente, cada centímetro, cada ponto, justamente quadrada, tá? Muito bem. A altura será de 1,30 metro. 1,30 m. Veja bem que assim como fez no Santo dos Santos, Deus, ele inicia a descrição, não é, do pátio com o objeto mais importante do pátio. Igualmente como o interior do tabernáculo em si, com o tabernáculo. Quando Deus começa a descrever o tabernáculo, ele começa com o objeto mais importante do tabernáculo, que é a Arca da Aliança e o propiciatório. Novamente Deus faz isso, ele vai descrever o pátio agora, o átrio, e ele começa com o objeto mais importante deste local, tá? Desse grande pátio ali, que é justamente, não é, o altar de bronze, tá certo? E que esse altar de bronze, ele tinha, irmãos, como principal função, servir, tá, como o instrumento sobre o qual as ofertas iam ser queimadas, totalmente queimadas, tá? Totalmente queimados. O animal era totalmente queimado, tá? É importante nós entendermos isso. As características do altar de bronze incluía chifres colocados nas 4 pontas, mas não pense em chifre como a gente pensa em chifre de boi, de touro e etc. Não, eram pontas no altar. Tinha uma música, né? Segura a ponta do altar, não sei o quê, não é? De um grupo aí muito famoso, e o pessoal cantava e não sabia nem que estava cantando, mas cantava, né? Segura a ponta do altar, cantava, todo mundo gritava, todo mundo pulava, todo mundo, mas não sabia o que estava dizendo, mas cantavam, não é? Não é verdade? É ou não é? Talvez você já ouviu essa música, segura a ponta do altar, nenhum problema quanto à música, mas nós não precisamos mais segurar em ponta de altar nenhum, tá bom? Isso ficou para o passado, lá para o Antigo Testamento. Uma música dessa hoje não tem função nenhuma, não é adoração a Deus. Sinceramente, não é mais, porque foi abolida essa questão, tá bom? Cantaram por cantar, mas tudo bem, vamos lá. Então, nós temos a característica física que incluía chifres colocados em cada canto da sua estrutura quadrada de 2,20 metros. Os chifres, símbolo do poder e da santidade do Senhor. O que esses chifres significavam? Poder, sempre no Antigo Testamento, no Antigo Mundo, não é? Nós vamos ver isso, os chifres como poder, tá? Quando você lê alguma coisa relativo a isso, não é? É justamente falando de poder, mas aqui poder e não só poder, santidade. E esses chifres também eram o lugar da misericórdia de Deus. Daqui a pouco eu vou explicar isso para você. Então, o altar de bronze, ele tinha 1,37 m de altura, para ser mais exato, tá? É 1,37 m de altura. Ele tinha uma grelha, a irmã pode colocar lá, não é? Que a gente só tentando aqui mostrar um pouquinho, aponta para o meio dele, ali, tinha uma grelha, tá? Como uma rede, tá? No meio dele tinha uma grelha como uma rede, tá? Uma grelha, tá? De bronze também, lembre-lhe, altar de bronze, ela era pendurada
por ganchos e argolas, tá bom? Nos 4 cantos, tá? Também tinha varas revestidas de bronze e argolas fixadas, né, nos 4 cantos do altar para ser carregado. Assim como nós temos a Arca da Aliança, a mesa, o altar também, ele deveria ser carregado em argolas e por meio de varas, tá? Varas, tá? Então, nós tínhamos assim, revestidas de bronze essa. Lembre, tudo aqui é bronze, tá? Não ouro. Tudo significativo a bronze. Também é importante dizer que a sua estrutura era oca. Ele era oco, tá? Ele era oco, tá? Ele era oco, tá? Não pense nele todo um bloco, não. Ele era oco, tá bom? Era oco, tá certo? Feito de tábuas revestidos de bronze, Então, o altar do holocausto segue alguns padrões estruturais, não é isso? Dos utensílios que ficam também no interior do tabernáculo. Nós temos aqui alguns padrões estruturais, como a mesa, como a arca, né? Que seguem ali um padrão, ok? E ainda sobre os 2 chifres, ou os 4 chifres, os chifres dispostos nos 4 cantos, não é? Para que esses chifres? Não somente símbolo de poder, não somente símbolo da misericórdia e da santidade de Deus, tá? Mas esses 4 chifres que eram dispostos, ou pontas, tá? Dispostas nesse altar, é que as pessoas podiam fugir, tá? Para agarrar-se nos chifres do altar, para buscar refúgio ou asilo, tá? Isso no caso de fugitivos que não tivessem sido acusados de assassinato intencional. Alguém que matou alguém, tá? Que não foi intencionalmente, foi acidentalmente a morte, tá? Estavam lá os 2 no campo trabalhando, um sem querer, não é? Escapuliu o machado e acertou o outro, morreu ali mesmo. Essa pessoa não foi intencional, ele então podia correr para lá e se apegar na ponta de um dos chifres. E aí então ele estava alcançando a misericórdia, ele era levado para uma das cidades de refúgio, mas isso depois de julgado se o caso de fato foi acidental ou não. Lembre nossos estudos anteriores? Lembra lá atrás, porque vai ser importante para você entender esse contexto, tá bom? Então, esses chifres que estavam no canto aí, eram para pessoas que cometeram um assassinato, tá? Não intencional, foi intencional, eles podiam correr para lá e aí se apegar, eles se refugiavam, né? Lugar de misericórdia, refúgio, não é isso? Para aqueles culpados de um crime não intencional. Muito bem. Então, o altar, ele foi construído de madeira, ok? De madeira. Mas lembre-se, ele era revestido de bronze e oco. Oco. Porque senão ia queimar, não é? É ou não é? Porque eu estava pensando aí, mas peraí, madeira, todo esse fogo aí ia queimar. Irmãos, justamente isso, né? E certamente pedras não lavradas ou terra havia debaixo para poder queimar, acender o altar, tá bom? Pedras que foram colocadas ou terra, sabe por quê? E justamente nessa parte superior do altar, não é? Pedras, por quê? Vocês lembram lá da lei que foi dada? Que se fizesse um altar, tinha que ser de quê? De pedra ou de areia. E agora, Deus, tu vai quebrar teu próprio regulamento? Não, é oco. A areia e a pedra já está lá, ok? E também é interessante que nessa parte superior do altar, né, colocado ali pedras e colocadas a areia, também para evitar que o fogo consumisse a estrutura de madeira, que foi revestida de bronze, como está aqui no versículo de número 12. Vamos ler o versículo 2. Nos 4 cantos, coloque 4 chifres, os quais formarão uma só peça com
o altar. Então, era talhado na própria peça, tá? As pontas, né, os chifres, se você quer chamar assim, eram talhados na própria madeira, tá? Eles não eram colocados ali, a própria madeira, né, já saía dali, os quais formarão uma só peça com o altar, que deverá ser revestido de bronze. Faça também recipientes para recolher as cinzas do altar. O animal tinha que ser totalmente consumido, somente as cinzas, não é? E aí então haveriam peças, né? Recipientes para recolher a cinza do altar, além de pás, bacias, garfos, braseiros. Todos esses utensílios serão feitos de bronze, 4 chifres eram então esculpidos de madeira, não é? Era uma construção única, era uma continuação, esses chifres, essas pontas, uma continuação do altar, tá bom? E nós temos 5 utensílios, não é? Que foram feitos para a realização das funções sacerdotais neste altar, tá bom? Neste altar. O fulano lá chegava com um animal, né? Pela culpa do pecado dele, levava até o sacerdote. Acontecia mais ou menos assim. E então o sacerdote, o homem colocava a mão sobre o animal, e ali então era feita uma oração, e a culpa daquele homem era transferida para o animal, que era degolado, isso já dentro do átrio, pelos sacerdotes, tá bom? Eles tiravam o couro todo, as vísceras, tá? E aí então esse animal era tirado o sangue, degolado, e aí então esse animal era totalmente queimado pela culpa do pecado, Então, o trabalho era contínuo, tá? Temos que entender isso, tá? Estamos aqui falando desse trabalho. Note que nós temos as bacias, versículo 3, para remover as cinzas do altar, tá? Ou baldes, tem bacias aqui, mas pode ser traduzido como baldes, tá? Baldes para tirar as cinzas, tá? Os garfos era para proporcionar, tá? Ou proporcionar que o sacrifício ficasse no lugar adequado, tá? No lugar certo para ser queimado, tá? E os braseiros eram usados para receber as brasas quentes que eram removidas do altar com os raspadores. Nós temos todos esses 5 aqui, braseiros e etc. Utensílios que iam ser usados pelo sacerdote. Versículo 4. Faça também para o altar uma grelha de bronze em forma de rede, ok? Essa grelha, tá? O altar também assim possuía uma grelha de bronze na parte superior, versículos 4 e 5, em forma de rede, e fixe 4 argolas de metal nos seus 4 cantos, coloque as argolas dentro do rebordo do altar para baixo, de maneira que a rede chegue até o meio do altar. Tá? Havia um espaço e a rede então chegava bem ao meio do altar. Muito bem, do altar. Versículo de número 6, faça também cabos para o altar, cabos de madeira, de acácia, revestidos de bronze. Os cabos devem ser passados pelas argolas de um e de outro lado do altar, quando este for transportado. Veja, versículo 8, oco, de tábuas, você fará o altar, como lhe foi mostrado no monte. Não só a descrição, Moisés viu o altar. Então, Moisés sabia como Deus fazia e o povo só via o altar pronto, ok? Então, são detalhes aqui. Os versículos 6 a 8 descrevem os cabos de madeira revestidos de bronze, as argolas de bronze, ok? E no final nós temos justamente essa advertência, versículo 8, ele deve ser oco, não é? Porque justamente oco para que embaixo tenha pedras, né? Pedras, ou então areia, uma das duas coisas, para poder, né, justamente
Talvez você não lembra, né, da lei lá. Vamos lá para o capítulo 20. Deixa eu voltar lá um pouquinho. Acho que é 20 e 22. É para poder lembrar. Às vezes a gente vai estudando e esquece, né? Porque alguém pode dizer, mas peraí, Deus está se contradizendo. Ele disse que não era para fazer altar de pedra ou altar de areia. E agora tem um altar de bronze, como é que é isso? Não é? Para sacrifício. Versículo 22, leis a respeito dos altares. Então o Senhor disse a Moisés, assim você dirá aos filhos de Israel, vocês viram que dos céus eu lhes falei, não façam Deus de prata, etc, etc, vou a 24 agora, façam um altar de terra para mim, e sobre ele vocês sacrificarão os holocaustos, altar do holocausto, aquele lá, não é isso? Ou de bronze, e as suas ofertas pacíficas, as suas ovelhas e os seus bois, em todo lugar que eu celebrar a memória do meu nome. Virei até vocês e os abençoarei. Diz assim, se vocês fizerem um altar de pedras para mim, não façam de pedras lavradas, tá? Essas pedras tinham que ser tiradas do campo, não podiam ser cortadas, bem feitinhas, não, rústicas. Em outras palavras, façam de pedras rústicas. Então, irmãos, certamente, eu vou dizer mesmo, que ali embaixo, né, era oco justamente para quê? Para que tivessem areia ou pedras, das duas uma, para que não quebrasse o que Deus havia falado. O holocausto ia ser queimado de fato em cima das, né, como ele havia determinado no capítulo 20, a partir do versículo de número 22. Muito bem. Esse, então, é o altar do holocausto. Agora você conhece, está fazendo esse tour aqui, para que você possa conhecer, não é? Vamos agora para o versículo 9 até o 19, porque nós temos o átrio do tabernáculo, tá? Ou o pátio do tabernáculo, tá bom? Faça também o átrio do tabernáculo, do lado meridional, que dá para o sul. O átrio terá cortinas de linho fino retorcido. O comprimento de cada lado será de 44 metros. Tá? Também as suas 20 colunas e as suas 20 bases serão de bronze. Mais uma vez, o bronze é usado, tá bom? Aqui não é ouro, tudo é fora, é bronze, é prata, já notou, né? Que tudo fora é bronze, tudo é bronze aqui fora, não é? Muito bem, serão de bronze, os ganchos e as colunas e as suas vigas superiores serão de prata, ok? Nada de ouro do lado de fora, não é? Só prata e bronze. De igual modo, para o lado norte, ao comprido, haverá cortinas de 44 metros de comprimento, e as suas 20 colunas e as suas 20 bases serão de bronze, os ganchos e as colunas e as suas vigas superiores serão de prata. Na largura do átrio para o lado oeste, haverá cortinas de 22 metros. As colunas serão 10 e as suas bases 10, bases de prata, lembra isso. A largura do átrio do lado leste para o nascente será de 22 metros. As cortinas para o lado da entrada serão de 6 metros e 60 de comprimento. As colunas serão 3 e as suas bases 3. Versículo 14, até aqui. Pode colocar a imagem lá, por favor, para a gente agora mostrar o que é tudo isso aí. Né? Visualmente ter pelo menos uma ideia um pouco do que é. Muito bem, aqui está a descrição, vocês veem que as 3 e aqui na frente, ó, tá? Lá atrás, as medidas, tá? Do tabernáculo. Aqui na frente, nós vamos ver daqui a pouco que a cortina de linho, ou a cerca de linho, né? Ela ia somente até certo ponto, metade, e uma porta seria feita, uma grande cortina, também obra de bordador, tá? Essas colunas, elas todas seriam revestidas. Eu quero que você note que todas elas tinham bases embaixo e eram amarradas por cordas, vamos ver daqui a pouco isso aí, tá? Cordas que fixavam tanto por dentro quanto por fora, tá?
Deixa eu chegar aqui perto para poder apontar para você. Aqui cordas que seguravam cada uma das colunas e por dentro também, lá do outro lado, tá? Para que ficasse bem seguro, tá? Agora vocês imaginem a trabalheira que era, não é? Para montar e desmontar isso, não é? Mas bem, vamos lá. O átrio, esta é a área externa, tá? Também chamada de pátio. O átrio ou pátio do tabernáculo. Uma cerca, área cercada, né? E que no que diz respeito ao tabernáculo, o átrio marcava os limites externos, tá? Da tenda da congregação, aos limites externos dessa tenda, tá? Então o átrio, ele era um retângulo de 44 metros de comprimento e 22 metros de largura, tá? Com suas extremidades voltadas para leste e para oeste. Mais na frente, a gente vai ver que tudo tinha um significado isso aqui, tá bom? Porque a porta do tabernáculo aqui ficava para o nascente. E atrás para o poente, e tudo tem, mais na frente a gente vai ver nos estudos esses detalhes que vão aparecendo de conformidade a gente vai estudando o livro de Êxodo e o Pentateuco, né? Nós vamos vendo essas coisas aí. Muito bem, então, 22 metros de largura, extremidades voltadas para leste e oeste. Então o átrio era cercado por uma série de postes, como vocês estão vendo aí, tá? 60 ao todo, tá? Com 1,5 metro de altura, tá? Cada poste. Eles tinham ainda bases de bronze, ganchos, vigas de prata que sustentavam as colunas de linho que eram fixadas no chão por meio de cordas. Tá? Formando uma espécie de tela protetora. Essa tela é justamente uma tela protetora, não é? De 2,20 metros de altura no final, tá? Ficava com 2,20 metros de altura. Olha o versículo de número 18, que relata isso para nós. 18 diz assim: o átrio terá 44 metros de comprimento, 22 de largura por todo lado e 2,20 metros de altura. Por que 2,20 metros? Porque nenhum judeu curioso ia querer ficar olhando por cima, porque não tem judeu com essa altura, tá? Judeu com essa altura você não vai encontrar, muito difícil, dificílimo, tá bom? Tá? Justamente para isso, Deus cuidou até disso, não é para nenhum curioso querer saber o que está acontecendo lá do outro lado, tá bom? O povo é curioso, né? Judeu também é, tá? Todo mundo é curioso nesse mundo. Tá? E Deus faz justamente nisso aí para que ele não pudesse ficar nem de ponta de pé, né? E para querer ver lá dentro. Isso é muito importante também. Então, o propósito era uma área ampla, tá? Ao ar livre. Qual é o propósito disso? É uma área ampla, ao ar livre, onde os sacrifícios fossem realizados. Haviam diversas mesas, e ali era que os animais eram mortos. Tá? Os sacerdotes e os levitas, eles não cantavam só, eles matavam muitos animais. Tá? Agora você dá trabalho, eu não sei, nunca trabalhei com isso, dá trabalho matar um carneiro? Cadê o Linho que gosta disso ali, o Junho, não é? De criação, dá trabalho matar um? Dá, Junho. Você imagine matar 1.000 num dia, né? Haja trabalho, não é? 500, vamos baixar aqui, 200. Bem, era muito, servir a Deus aí, era trabalhoso, não é? Então o átrio era justamente isso, um lugar amplo, onde os sacrifícios iam ser feitos, tá bom? Feitos, é muito importante isso aqui, nós entendermos, tá? Uma área ampla, e onde não somente os sacrifícios eram realizados, mas outros ritos de natureza pública, tá? Pública.
Quem é que podia entrar aí no átrio? Primeiro os levitas, sacerdotes, tá? E o povo que ia levar a oferta, o animal, tá? Há uma diferença do tabernáculo para o templo. No templo de Salomão, Salomão fez 2 átrios. Um átrio para os sacerdotes e um átrio para o povo, tá? Então o povo entrava no primeiro átrio, deixava o animal lá, mas não podia entrar no segundo átrio, era somente para os sacerdotes. Herodes, quando construiu aquele suntuoso templo da época dele, ele fez 3 átrios. O átrio que Jesus entrou para expulsar os cambistas era o primeiro átrio, o segundo átrio era do povo e o terceiro era dos sacerdotes. Então nós vamos ter diferenças, tá, no percurso das construções. O primeiro templo tem 2 átrios, tá? Diferente do tabernáculo. Salomão vai e faz 2 átrios, um para o povo, tá? E um para os sacerdotes e levitas sacrificarem os animais. Herodes faz 3 átrios, tá? Um para vender animais, para ser sacrificado, etc. Outro para o povo e outro para os sacerdotes. Lembra daquele episódio do cego de nascença? É justamente no átrio do povo que o cego de nascença está ali, porque ele não podia entrar no outro átrio. Tá? Eu vou falar aqui um pouco sobre isso, é muito importante a gente colocar alguns pontos sobre isso aqui, tá? Sobre os átrios principalmente. Não é? Então, esse pátio do tabernáculo, irmãos, era acessível a sacerdotes levitas, tá? De serviço. Tá? Não era todos podiam estar lá, não, só quem tivesse serviço. Havia uma escala, tá? Muito bem. E os israelitas que traziam sacrifícios, tá bom? Tá? Com algumas restrições, isso é muito importante. Então, sacerdotes e levitas entravam nesse átrio para realizar sacrifícios no altar de bronze, tá bom? Para se lavarem na pia, que está ali aquela pia de bronze que a gente já vai vê-la mais na frente um pouquinho, tá bom? Muito bem. E israelitas, o povo, eles podiam entrar no pátio com as suas ofertas e sacrifícios, tá? Mas não podiam passar para a porta do tabernáculo. Era restrita a área que eles podiam entrar, tá? O povo comum, os israelitas comum. E havia restrição também, tá? Tinha pessoas que não podiam entrar nem no pátio, de maneira nenhuma. A entrada era negada para pessoas cerimonialmente impuras. Não é? Fluxo de sangue, pegou num morto, tá? Não podiam entrar. Deficiências físicas específicas, não podiam entrar também, tá? E isso segundo a lei de Moisés, é coisa que a gente vai ver mais na frente aí. Eu só quero adiantar isso, tá? Então haviam restrições para entrar no átrio, tá? No átrio. Haviam restrições também, ok? Então, o pátio ele funcionava como uma área de, como eu digo, de transição, tá? Onde o povo trazia as suas ofertas, tá? Ok? E a primeira coisa que eles viam era o quê? Quando eles entravam? O altar de quê? De bronze. Para mostrar que eles eram pecadores, sabia? E que a ira de Deus estava diante deles. É logo causando impacto na entrada, né? Logo o impacto. Muito bem. Vamos lá. Então, versículo 16 do texto, a porta do átrio haverá, à porta do átrio haverá um cortinado de 8 metros e 80 de comprimento, de pano azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido, obra de bordador. Suas colunas serão 4 e as suas bases 4. Então, a entrada oriental para o pátio era lindamente decorada, eu vou colocar assim, tá? Ela não tinha querubins, mas ela era uma obra de bordador. Havia uma cortina, tá, que combinava com o bordado da porta, da cortina, né, que era pendurada na porta. Elas eram semelhantes, elas combinavam, tá? Na entrada do tabernáculo.
tá? Tabernáculo. Só que essa daqui era 2 vezes mais larga, tá? Essa porta aqui era 2 vezes mais larga do que a porta de lá. Combinavam, eram semelhantes, tá? No seu bordado, não havia querubins, isso aí é também muito importante colocar, tá? Ela era 2 vezes mais larga do que a cortina do tabernáculo, tá bom? Com apenas a metade da altura. Ela era mais larga, mas só tinha a metade da altura da porta, da cortina da entrada do tabernáculo. As cortinas de linho fino, como diz o nosso texto aqui, os versículos 17, 18 vão trazer isso para nós, falar dessas colunas aí. Eu não quero me deter muito nisso, eu quero mais explicar para você tudo isso aí, já mastigado, esmiuçado, para que você possa olhar para essa figura aí e ir entendendo um pouco a respeito disso, tá? Então, as cortinas de linho fino do pátio externo faziam uma separação final, tá? Essa cortina aí era uma separação final do tabernáculo. Separava, o espaço do pátio externo, do espaço profano, o espaço santo do espaço profano. Servia para isso. Justamente esse espaço externo do pátio, é justamente para separar, tá? O santo do profano, o secular do santo. Nada aqui é feito casualmente, tá? O secular vai ficar do lado de fora do acampamento de Israel. O cotidiano, o dia a dia, lá fora. O acesso ao átrio era restrito para uma finalidade restrita. Acesso restrito para uma finalidade restrita, Versículo de número 18 e também o 19 fala a respeito disso aqui. Todos os utensílios do tabernáculo, em todo o seu serviço, todas as suas estacas e todas as estacas do átrio serão de bronze. O versículo de número 19 nos fornece as informações de todas as estacas do átrio que eram feitas de bronze. Então, irmãos, a tenda da congregação ou tabernáculo, tá? Foi erguida com cordas, com estacas feitas de bronze. E na construção de todo o complexo, tá? Cordas e cabos, estacas são mencionados como elementos estabilizadores, para dar estabilidade a todo esse complexo que nós temos diante de nós, tá? Ele não está solto aí ao tempo, não, tá? Isso é bem enfatizado. Muito bem, vamos aqui então ao azeite para o candelabro. O versículo 20 a 21 diz assim: ordene aos filhos de Israel que tragam a você azeite puro de oliveira, batido para o candelabro, para que haja lâmpada acesa continuamente na minha tenda do encontro, tenda do encontro fora do véu, que está diante da arca do testemunho. Está diante de mim, em outras palavras, ok? Deus está dizendo. E diz ainda, Arão e seus filhos a conservarão em ordem, desde a tarde até pela manhã diante do Senhor. Este será um estatuto perpétuo entre os filhos de Israel, de geração em geração. Muito bem. Irmãos, o candelabro, suas 7 hastes, nós já estudamos sobre isso aí, descritos no capítulo 25. Agora temos aqui instruções para o combustível para as lâmpadas, tá? Instruções para o combustível para as lâmpadas, tá? Do candelabro. À primeira vista, essas instruções aqui, as instruções para o azeite, parece estar fora de ordem, não é? É ou não é? Não é? Mas por que não deu essas instruções lá dentro? Por que veio dar aqui? Está fora de ordem isso, né? Logo vem isso em mente, né? Por que não deu as instruções quando já deu como deveria ser feito? Vem logo isso na mente da gente, não é?
Mas preste atenção, não é? Mas ao colocar essas instruções aqui, Moisés as conecta às instruções seguintes. Quais são as próximas instruções? Sobre sacerdotes, capítulo de número 28. Foi colocado aqui justamente porque daqui para frente está conectando um capítulo ao outro capítulo. Há um segmento de pensamento aqui na narrativa. Não é? Não foi colocado lá porque Moisés traz essa narrativa para esse final, não é? Porque aqui vai conectar as instruções sobre o azeite que os sacerdotes deveriam colocar, está conectando com as instruções que seguem sobre as vestes necessárias para Arão e seus filhos exercerem os deveres sacerdotais, não é? Deus se dirige a Moisés enfaticamente, olha o versículo: ordene aos filhos de Israel, realçando para nós e para eles a importância do mandamento. Se algo importante, ordena. O texto é enfático nisso, tá? Era extremamente importante o que Deus ia falar, era extremamente importante o óleo adequado, e que esse óleo adequado fosse colocado no candelabro, não qualquer óleo. Por isso que está sendo enfatizado, não podia ser qualquer óleo, é o óleo adequado no candelabro, ok? E os versículos, eles dão continuidade, não é, ao mandamento feito no capítulo 25, versículo 6, não é? Qual é o mandamento? Que o povo deveria trazer azeite para a iluminação. Lá no 25, 6, tem a ordem de Deus para o povo trazer azeite para a iluminação. E aqui é a continuidade daquela ordem. E agora é especificado: azeite puro batido. Vocês devem trazer azeite para a iluminação, capítulo 25, versículo 6. E agora é especificado que azeite deve ser trazido, ok? Ok? Que óleo deve ser usado? Que combustível deve ser usado? Primeiro era batido, preste atenção, o texto diz: azeite puro de oliva, batido. Tinha que ser puro, tinha que ser batido, ok? E não moído. O que é batido? Não podia ser moído, tá? Com uma mó. Por quê? Porque moído podia trazer impurezas do lugar que foi moído, tá? Foi moído. Puro, né? Aplica-se a ideia de límpido, tá? Límpido, tá? Sem mistura, sem impureza. Eu vou explicar uma coisa para vocês. No tempo de Jesus, lembra da parábola da mulher que ela procurou com a lâmpada, né? Os pobres, eles tinham apenas uma lâmpada na casa, uma lamparina, vou colocar assim para vocês, para ter uma ideia. Quem era pobre só tinha uma lâmpada em casa. Era pobre, era uma lâmpada para a casa toda, tá bom? No entanto, o pobre também não podia comprar azeite de primeira, não. O azeite era caro, como o azeite é caro hoje, né? Chamado azeite português, um azeite de oliva, né? E haviam azeites inferiores, tá? Que eram misturados. Qual é a diferença? É que o azeite puro não dá fumaça. O azeite com mistura, ele fumaçava. Gasolina batizada, né? É ruim, não é? Ela dá fumaça, dá problema, carboniza, não é isso? Quem é mecânico aí deve saber disso, melhor do que eu. Assim também, tinha que ser puro, tá? Tem que ser puro. E preste atenção, puro aplica-se a isso, límpido, ausência de mistura, impureza, ok? E na produção desse óleo, as azeitonas, elas deveriam ser levemente batidas com varas,
levemente batidas com varas, tá? Ao invés de completamente amassadas ou moídas na produção de azeite de qualidade inferior. Esse azeite era especial. E as 7 lâmpadas do candelabro, localizadas nas extremidades dos braços desse candelabro, que nós já estudamos sobre ele, com seus copos, né? Elas deveriam ser acesas continuamente, diz o nosso texto. A lâmpada deve ser acesa continuamente. Arão e seus filhos mantinham esse fogo aceso na presença do Senhor. Você lembra o que aconteceu com os filhos de Arão, que acenderam um fogozinho estranho, hein? O que foi que eles fizeram? Acender fogo estranho, o que é? Colocaram um óleo errado, um óleo misturado. Sabe o que aconteceu com eles, não sabe? Não sabe? Então vá ler que você vai saber o que aconteceu com eles. Só porque misturaram o óleo, sabe? Só isso, só foi isso, poxa. E Deus fez isso com eles? Sim, foi isso mesmo, né? Acenderam fogo estranho, lembra? Não é isso que o texto fala para nós? Justamente fogo estranho, pegaram, falaram, que nada, vamos botar esse óleo aqui mesmo. Largaram o óleo lá no lugar, e aí então, né, o texto diz isso para nós. Muito bem. Arão e seus filhos mantinham, então, deveriam manter esse fogo aceso na presença do Senhor, tá? Então, isso continuamente, do entardecer, quando o sol se punha, até o amanhecer. Essa lâmpada não podia se apagar, tinha que ser de óleo puro, ok? A expressão aqui, acesa, lâmpada acesa continuamente, é vista como uma espécie de luz perpétua, brilhando a noite inteira no interior do tabernáculo, em frente a quê? Ao véu, em frente à arca da aliança, ok? Então, irmãos, o significado aqui é simples, é que nunca deve existir escuridão completa perante o véu, ok? Que esconde a presença do Senhor, tá? Deus é luz e nele não há trevas nenhuma. 1 João coloca isso para nós. Vamos concluir, tá bom? Vamos concluir. Eu quero tirar algumas lições e eu vou usar essas três coisas que nós temos. Eu vou começar com o átrio, tá? Eu vou inverter aqui, porque eu vou começar com o átrio. Quem entrava no átrio, né, a primeira coisa que se deparava, quem entrava logo se deparava com o altar de bronze. Logo se deparava com a realidade que era pecador e que o que ele merecia era a ira de Deus. Primeira logo coisa que a pessoa se deparava era com isso. Sou pecador, o altar de bronze está na minha frente e o que eu mereço é a ira de Deus. Então, esse altar de bronze, irmãos, nos ensina que Cristo é o lugar onde nós encontramos refúgio, perdão e propiciação. É o lugar onde é aplacada a ira de Deus. Que lição maravilhosa, não é? Apontando para quem? Para Jesus Cristo. Irmãos, a maioria das atividades no tabernáculo giram em torno do altar de bronze. Todos os sacrifícios descritos nos 7 primeiros capítulos de Levítico, depois você dá uma olhada lá, tá bom? São trazidos para este altar para serem queimados, tá? Os primeiros 7 capítulos de Levítico trazem sacrifícios, e todos os sacrifícios deveriam ser levados a este altar. Tá? Então o altar de bronze era o local onde o animal do sacrifício era totalmente consumido, totalmente. Tá? O altar de bronze foi a solução de Deus, tá? Para que os pecadores pudessem se aproximar dele sem serem consumidos pela sua ira. Um altar onde animais seriam sacrificados, onde o sangue desses animais, não é, sacrificados, não é, era derramado também na ponta dos chifres do altar,
tá? Para que o povo pudessem ter os seus pecados no Antigo Testamento cobertos. 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 Então, o altar de bronze, um tipo do Calvário, um tipo da cruz de Cristo, que foi sacrificado como propiciação pelos nossos pecados. Pecados, ok? Muito bem. Então, altar de bronze, justamente um tipo do Calvário, um tipo da cruz de Cristo, onde ele foi crucificado para perdão, para propiciação dos nossos pecados. Não somente para que os pecados fossem cobertos, mas fossem totalmente cancelados. Cancelados. Muito bem. Átrio. O átrio, essa parte maior, demarcava o que é sagrado, não é? Que está ali dentro, tá? Do que estava fora, do cotidiano, no contexto do povo em geral, não é? Então, esse átrio, ele demarcava o que está ali dentro, é sagrado, e o que está fora, não é? Fazia parte do cotidiano, do dia a dia, do contexto do povo geral. Irmãos, olha, eu quero dizer uma coisa para você. Muitas vezes nós estamos querendo trazer coisas do cotidiano para dentro do culto a Deus. Lembre que o átrio era o lugar onde os animais eram sacrificados. E aquilo fazia parte do culto a Deus. Rituais eram feitos ali, como o culto de adoração a Deus. E às vezes nós perdemos toda a noção. E nós queremos fazer aqui dentro, não é? Coisas que nós fazemos no cotidiano. Tem um alerta para nós aqui, não é? Então é importante lembrar que assim como o povo foi impedido de subir ao Monte Sinai, você lembra dos nossos estudos? Deus demarcou e disse, ninguém passa daqui, nem animal. Se animal passar daqui vai ser fulminado. Lembra? Lá atrás, ok? Assim como o povo foi impedido de subir ao Sinai para a presença divina, pelos marcos colocados ali no pé do Monte Sinai, da mesma forma, a cerca do tabernáculo impedia o povo de aproximar-se de Deus de qualquer maneira. Tinha que ser com um animal e com o sangue do animal. Nós não podemos nos aproximar para cultuar a Deus de qualquer maneira. Nós não podemos trazer as coisas do cotidiano para dentro do culto a Deus. Ok? Preste atenção. Outra lição importantíssima aqui sobre o átrio é que ninguém tinha acesso ao átrio sem um objetivo, sem uma função. É ou não é? Quem entrava no átrio era com um objetivo, com uma função. Ninguém estava ali sem servir. Até aquele que levava o animal, ele estava cultuando a Deus. Irmãos, às vezes a gente vem para cultuar a Deus, sabe nem por que veio. Ninguém entrava no átrio sem uma razão, sem um objetivo, sem uma função. Função. Sem servir. Quem entrava no átrio, entrava para quê? Para servir. São coisas para a gente pensar. São coisas para nós analisarmos. Porque muitos de nós estamos vindo para o culto sem função nenhuma, sem razão nenhuma, sem objetivo nenhum, sem servir. É triste isso. Muito triste. Muito bem. Candelabro.
não é? Eu queria falar da responsabilidade de manter o candelabro continuamente aceso no santo lugar, diante do véu, como diz o texto, na presença do Senhor, não é? E preste atenção que manter isso dependia em grande parte do planejamento dos sacerdotes, não é? Olha o versículo que diz que eles deveriam fazer isso. Deveriam Arão, versículo de número 21, na tenda do encontro fora do véu, que está diante da arca do testemunho, Arão e seus filhos conservarão em ordem, desde a tarde até pela manhã, diante do Senhor. Preste atenção que eles, não é, dependia de grande parte do planejamento dos sacerdotes, que deveriam prever o consumo diário, a fim de que não faltasse combustível para manter o candelabro aceso ali. Irmão, isso aqui fala da responsabilidade daqueles que têm serviço no meio do povo de Deus. O nosso serviço para o Senhor não pode ser feito de qualquer forma, de maneira irresponsável, sem planejamento. Que ensino aqui para nós? De qualquer jeito, quando der tempo eu faço, eu preparo quando der tempo. Quando chegar em cima da hora eu vou preparar meu estudo. Já dei essa lição sobre Jesus várias vezes, eu não preciso mais nem estudar. Responsabilidade daqueles que faziam o serviço. Serviço. Esses versículos aqui do capítulo 27, nós podemos ver a necessidade de mediação. Os sacerdotes eram mediadores entre Deus e o povo. Os sacerdotes tinham responsabilidades. Os sacerdotes mantinham a ordem no tabernáculo. Está tudo aqui, meus irmãos. Eram responsáveis por manter a chama do candelabro acesa todo o tempo. Sabe por quê? Porque Deus deveria ser adorado pelo seu povo todo e em todo tempo. Todo tempo. Todo tempo, irmãos. E o candelabro, para terminar, foca e mostra Deus como uma fonte de luz permanente para o seu povo. Pode chamar as crianças, por favor, meu irmão. Então, o candelabro mostra Deus como fonte de luz permanente para o povo de Deus. Mas também note que ele capacita o povo de Deus. Esse mesmo Deus que é fonte, ele é o Deus que capacita o seu povo como uma fonte de luz constante para os outros povos. É esse azeite que nos alimenta para sermos luz, onde quer que nós estejamos. Você sabe o que é o azeite, não sabe na Bíblia? Você sabe o símbolo de que é, não é? Do Espírito Santo. Mantenha ele aceso. Não entristeça ele. Não apague ele. Porque uma vez apagado, meu querido, entristecer e apagar. Então compete a mim e a você. Hoje, você é um crente, somos sacerdotes. Manter acesa a chama. Leitura da Bíblia. Como eu faço isso, pastor? Leitura da Bíblia, oração, culto, estudo. Meus irmãos, Deus deu tudo para nós, mas não nos tirou a responsabilidade
responsabilidade. Eu e você, se é um crente, somos sacerdotes. Tudo está à nossa disposição. E nós temos a responsabilidade de fazermos o serviço do Senhor da maneira que Ele quer, como Ele quer, e no poder dEle. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus. Amém.